Olá, galerinha da Rede Estadual Baiana, dando aqui continuidade às nossas aulas sobre formação do relevo terrestre. Vamos estudar, a partir de agora, ainda dentro de agentes endógenos, ou seja, os agentes formadores do relevo internos. Vamos estudar agora um grupinho, que são os tipos de rocha, que eles são considerados os agentes endógenos passivos. Muitos autores consideram que o ciclo de Roche, ele é fundamental para também compreender a formação do relevo. Por quê? Porque a capacidade de resistência de cada rocha vai interferir na formação do relevo, tanto no processo endógeno, que é a formação de rochas, né, sua estrutura, composição, como também vai interferir no processo exógeno. Por quê? Porque os agentes externos eles vão tentar desgastar, erodir as rochas, e essas rochas, dependendo da sua condição de composição e estrutura, vão ser mais resistentes ou menos resistentes. Então, por isso que é importante a gente estudar também a origem das rochas, os tipos de rocha, quanto à sua formação. Basicamente, nós vamos ter três tipos de rocha: ígneas ou magmáticas, sedimentares ou metamórficas. As ígneas ou magmáticas seriam aquelas rochas primárias, que são originadas a partir do resfriamento do magma. Ígneas ou magmáticas, elas podem ser ainda extrusivas ou vulcânicas, né, que se formam quando o magma atinge a superfície terrestre e resfria rapidamente, exemplo, basalto, ou podem ser rochas intrusivas, também chamadas de plutônicas, que é quando elas resfriam no interior da crosta terrestre, num processo mais lento, dando origem, por exemplo, ao granito. Como nós podemos observar na rocha de granito aqui ao lado, na parte superior da nossa imagem, essas manchinhas escuras que vocês estão vendo ali, elas são, na verdade, os cristais que se desenvolveram. Como a rocha, o magma, ele resfria lentamente, num processo lento no interior da crosta terrestre, possibilita o desenvolvimento dos minerais. Então, os minerais ficam visíveis a olho nu. Essa é uma característica das rochas intrusivas. Já as rochas extrusivas, como nós vemos aqui, né, ao lado, a rocha extrusiva, ela já se forma num processo mais rápido. O magma atinge a superfície, entra em contato com a atmosfera, com os elementos da superfície terrestre, podendo entrar em contato direto com a água também, resfria rapidamente, o que torna o processo mais rápido e não dá tempo para os minerais se desenvolverem a ponto de serem visíveis a olho nu. É o exemplo aqui da rocha, né, a rocha do basalto, que nós temos aqui do nosso lado no vídeo. O outro tipo de rocha que contém dentro dessa classificação são os sedimentares. As rochas sedimentares são formadas a partir do desgaste de sedimentos que foram desgastados, intemperizados em outras rochas. As sedimentares podem ter como origem rochas ígneas, podem ter como origem rochas metamórficas e podem ter como origem também rochas sedimentares. Tá? É uma rocha secundária, vamos dizer assim, não é uma rocha primária como a ígnea ou a magmática. Como característica, é fácil identificar a rocha sedimentar por ela ser bem mais frágil. Ela pode ser desgastada com apenas você esfregando a sua unha na rocha, você vai ver que ela pode se degradar, ou uma chave, uma tampinha de refrigerante, um pedaço de plástico, qualquer coisa desgasta. As rochas sedimentares geralmente também são porosas, né? As rochas sedimentares vão ser capazes de abrigar aquíferos, vão ser capazes de abrigar jazidas de petróleo e gás. Tá? Tem como origem, elas podem ser subdivididas, vamos falar assim, desculpa, em dendríticas ou químicas, podendo ser inorgânicas ou orgânicas.
O terceiro tipo de rocha, quanto à origem, a metamórfica. A rocha metamórfica, ela também é secundária, né? Ela vai se formar a partir da alteração de pressão e temperatura de uma rocha ígnea ou magmática. Pode se formar também a partir de, tendo como origem, desculpa, uma rocha sedimentar, que sofra essas alterações de pressão e temperatura também. Nesse slide, nós verificamos os dois tipos que falamos agora. A rocha sedimentar, que está aqui ao meu lado, tá? Ela é uma rocha que é fácil de identificar também. A rocha sedimentar, ela tem uma organização em camadas. Deixa eu pegar o laser para ficar mais fácil de apontar para ela aqui, ó. Você vê ela ser formada em linhas paralelas, em camadas de linhas paralelas, facilmente visível isso, tá? E nós temos na parte inferior a rocha metamórfica, que nesse caso aqui também é fácil de identificar pelo padrão de torção que é provocado pela alteração de pressão no interior da crosta terrestre e pelo aumento de temperatura. É possível aqui também identificar agora uma rocha metamórfica do tipo de gneiss, que é muito comum na superfície terrestre. Outro tipo de rocha metamórfica também é o mármore, tá? Muito utilizado na construção civil, por exemplo. E as rochas metamórficas, nós temos uma muito conhecida também, que dá origem aos paralelepípedos, usado na construção de calçamentos de ruas. Repare que no gneiss também é possível nós observarmos aqui no gneiss o padrão de torções também, né, na sua coloração a princípio aqui. Os tipos de rocha são originados a partir de forças endógenas, como eu falei anteriormente, né? Então, é interessante observar que, com o passar de milhares e milhares de anos, as rochas elas vão se formar e ser destruídas pelas próprias forças internas do planeta. Nós temos, inicialmente, como eu falei, a rocha primária, que é uma rocha que vai se formar a partir do extravasamento de magma, que são as rochas magmáticas ou ígneas. Posteriormente, essas rochas vão sofrer erosão e intemperismo expostas à superfície terrestre e pode dar origem às rochas sedimentares, ou essas rochas podem permanecer no interior da crosta terrestre, sofrer torções com diferença de pressão, com o movimento das placas tectônicas, sofrer fraturas, sofrer aumento de temperatura e transformar-se em rochas metamórficas. As rochas sedimentares, metamórficas e ígneas, elas também vão se transformar em magma com o passar dos anos, num processo de destruição e reconstrução da nossa crosta terrestre e das placas tectônicas. Por isso que nós chamamos de ciclo. Seria um movimento fechado de criação de rochas e destruição dessas mesmas rochas. A crosta continental possui a maior parte do seu volume formado por rochas cristalinas, ou seja, metamórficas e ígneas, cerca de 95% da crosta continental. Mas isso nós estamos falando de volume. Quando se trata da superfície dos continentes, eles são predominantemente recobertos por rochas sedimentares, que nós chegamos a mais ou menos entre 65% e 75% da superfície terrestre, né? Então, aqui, ó, já quanto à distribuição da superfície do planeta, 75% dos continentes são recobertos por rochas sedimentares. Alguns autores vão colocar 65%, outros 70% e outros 75%. Tá? Ficamos aí entre 65% e 75% da superfície dos continentes são recobertas por rochas sedimentares. E, mais uma vez, frisando, o volume superior de rochas cristalinas. Rochas cristalinas, nós colocamos no mesmo conjunto, metamórficas e ígneas, rochas mais resistentes e geralmente mais antigas na superfície terrestre. E aqui nós fechamos nossa aulinha sobre tipo de rochas, que acaba sendo colocada dentro de fatores e agentes endógenos ou internos de formação do relevo terrestre.
como foi explicado no início do nosso vídeo, elas são colocadas ali por quê? Porque dependendo da constituição da superfície, por exemplo, rochas cristalinas, metamórficas e ígneas, elas serão mais resistentes aos processos erosivos. Então, elas vão atuar nesse processo de formação do relevo terrestre. Como, por exemplo, nós vamos falar mais lá na frente, numa formação chamada Inselberg. Os Inselbergs, eles são rochas cristalinas, né, que estão inseridas, né, no interior da crosta terrestre inseridas num contexto de bacia sedimentar. Então, quando a bacia sedimentar ela começa a sofrer erosão, essa rocha mais resistente ela fica à mostra, podendo formar aí paisagens como pequenos morros, colinas ou até grandes morros numa área aplanada de depressão. Tá? Que a gente vai falar um pouco mais à frente sobre isso, é só para citar como exemplo dessa ação. Rochas sedimentares, que são mais frágeis, elas vão ser erodidas e desgastadas mais rapidamente do que as rochas cristalinas. Por isso que é importante falar um pouquinho sobre esse tipo de rocha, sua estrutura e sua composição, para que a gente possa analisar também as formas de relevo posteriormente. Ficamos por aqui. Até o próximo vídeo. Um abraço, galera.